Meus irmãos e irmãs, iremos falar hoje sobre um assunto muito importante. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá o orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, e foi piorando, e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à sua mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, nós iremos pregar hoje sobre o seguinte tema: quando estamos na direção
de Deus. Quando estamos na direção de Deus. Quando uma pessoa percebe, sente ou sabe nitidamente que está agindo fora da direção de Deus, é uma desgraça. Tudo dá errado, embora inicialmente as coisas possam até dar certo. Mas quando sabe que está na direção de Deus, é uma bênção. A paz, a segurança, a felicidade, a bem-estar, a satisfação interior. Este é o caso de Elias. Elias, cujo nome significa Jeová é Deus, foi um dos maiores profetas de Deus de todos os tempos. Um homem extraordinário, mas sujeito às mesmas fraquezas que nós. Quando nós lemos a epístola de Tiago, no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, Tiago, ele vai nos informar, ele vai nos dizer que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas limitações do que nós. Entretanto, meus irmãos, Elias foi um dos grandes heróis da fé. A época em que ele viveu era uma época de apostasia nacional. O povo de Deus, Israel, estava vivendo na idolatria, adorando o falso Deus Baal. E Deus levantou naquela oportunidade aquele profeta para desbancar o culto àquele ídolo pagão. O texto bíblico nos mostra que Elias está vivendo na direção de Deus. Por isso ele foi vitorioso em tudo que fez. Já sabemos que quando não estamos na direção de Deus, as nossas decisões, nosso trabalho, nossos projetos, nossos sonhos fracassam. Mas quando estamos na direção de Deus, o que acontece? O que acontece quando estamos na direção do Senhor, na direção de Deus? É sobre esta questão que nós iremos tratar hoje, quando estamos na direção de Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, quando estamos na direção de Deus, não tememos as pessoas mais perversas. É isto que nos diz aqui o versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Meus amados irmãos, é isto que acontece. Quando estamos na direção de Deus, não tememos as pessoas mais perversas. Acabe e Jezabel foram os governantes mais perversos do reino de Israel. Mas Elias, sabendo que estava na direção de Deus, não temeu enfrentá-los. Ele sabia que a autoridade divina estava com ele e sobre ele. Quando estamos na direção de Deus, não tememos falar com as pessoas mais perversas, mais cruéis, mais déspotas, mais sanguinárias, acerca da palavra de Deus. Somos revestidos da autoridade divina e de coragem sobrenatural. Meu irmão, quando eu e você estamos na direção de Deus, não precisamos temer a ninguém, porque Deus nos enche de coragem, Deus nos enche de intrepidez, Deus nos enche da sua maravilhosa graça, porque quando estamos na direção de Deus, não tememos as pessoas mais perversas. Você está na direção de Deus? Se você está, não precisa temer a ninguém. Agora, outra lição que tiramos aqui, em segundo lugar, quando estamos na direção de Deus, o que falamos se cumpre. O texto diz aqui no versículo 1, que Elias falou com Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Escute bem o que diz aqui o versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Aquilo que Elias profetizou, proferiu, disse, se cumpriu.
As palavras de Elias eram as palavras de Deus. Suas profecias se cumpriram fielmente, para o bem ou para o mal. Suas palavras se cumpriam de forma benéfica ou de forma maléfica. Meus irmãos, quando estamos na direção de Deus, nossas palavras têm poder para abençoar ou amaldiçoar as pessoas, ainda mais se estivermos fundamentados na palavra escrita, revelada e inspirada por Deus, a Bíblia Sagrada. Há poder nas tuas palavras, meu irmão e minha irmã, quando você está na direção de Deus. Quando estamos na direção de Deus, o que falamos se cumpre. Mas, irmãos, não são apenas essas duas lições que extraímos desse texto sagrado. Nós temos ainda uma terceira lição. Quando estamos na direção de Deus, desfrutamos da providência divina em qualquer lugar. Veja, ouça, os versículos de 2 a 6 aqui desse texto, diz que Deus falou com Elias: Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Deus falou com Elias, Elias obedeceu à voz de Deus, e por isso ele desfrutou da providência divina. Elias, por estar na direção de Deus, não passou fome, não passou sede. Deus enviou-lhe a sua provisão, tanto no deserto, quanto numa terra distante, em Sarepta, lugar onde Elias não conhecia, nunca havia estado antes. Foram 2 milagres de provisão que Deus operou. Quem está na direção de Deus não passa necessidades, não passa fome. Se Deus pedir que deixe determinado emprego para servi-lo integralmente, Ele suprirá todas as necessidades, seja no que for que Ele direcionar, em qualquer missão que Ele enviar, sua provisão acompanhará o obediente. Será que eu e você, amados irmãos, temos estado na direção de Deus? Se nós estamos na direção de Deus, podemos ter a certeza que nós desfrutaremos da providência divina em qualquer lugar. Quer estejamos muito bem empregados, quer desempregados, quer estejamos numa cidade pequena, quer numa metrópole, quer em nosso país, quer em um país estrangeiro, se estamos na direção de Deus, desfrutaremos da providência divina em qualquer lugar. Em quarto lugar, meus irmãos, quando estamos na direção de Deus, ouvimos a voz do Senhor constantemente. Esta é a quarta lição que extraímos aqui desse texto sagrado. Quando estamos na direção de Deus, ouvimos a voz do Senhor constantemente. O texto diz aqui no versículo 2: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. O texto também diz no versículo 8: então a palavra do Senhor veio a Elias. Vemos Deus falando com Elias pelo menos 2 vezes, nitidamente. É provável que tenha falado com ele constantemente neste período, como ocorreu em dias posteriores. Nós vemos Deus falando com Elias depois, capítulos 18 e também capítulo 19. Fora da direção de Deus, a pessoa sente, percebe que Deus não está mais lhe falando. Às vezes ele fala apenas para adverti-la, mas em alguns casos nem para isso. Entretanto, quando uma pessoa está na direção de Deus, o Senhor fala com ela nitidamente. Ela consegue discernir e ouvir a voz do Senhor em qualquer lugar e a qualquer hora, mesmo em meio a multidões. Ela entende quando é Deus que está falando com ela. Ah, meus irmãos, como é bom estarmos na direção de Deus. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus,
Deus fala conosco, nós percebemos, nós ouvimos, nós conseguimos entender Deus falando conosco. Que Deus nos ajude a estarmos na sua direção, para sempre ouvirmos nitidamente a sua voz. Mas, queridos irmãos, nós conseguimos encontrar aqui nesse texto uma outra lição importante para nós. A quinta lição que extraímos aqui das Escrituras Sagradas é a seguinte: quando estamos na direção de Deus, somos livres das calamidades que assolam os incrédulos. Vou repetir: quando estamos na direção de Deus, somos livres das calamidades que assolam os incrédulos. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim nos versículos 2 e 3, 9 e 10. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Agora versículos 9 e 10. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Meus irmãos, Deus livrou Elias, o seu servo e profeta, de ser assolado, de ser castigado, junto com o povo de Israel, por aquela seca terrível. Deus o levou para um ribeiro e depois para outro país. Quando estamos na direção de Deus, Ele nos livra de muitos males que afetam os incrédulos, os que não temem a Deus. São os males mais diversos: síndrome do pânico, doenças, de catástrofes da natureza, de acidentes, etc. Quando estamos na direção de Deus, Ele nos livra das calamidades que assolam os incrédulos. As pessoas que não obedecem a Deus, que não o amam, que não obedecem a sua palavra, estão sujeitas a muitos males, a muitas aflições, a muitas disciplinas. Mas as pessoas que temem a Deus, que o amam e que buscam a sua direção, certamente serão livres de muitas calamidades. Meus irmãos, o texto bíblico não encerra as suas lições por aqui. Existe uma sexta lição para nós, que podemos extrair das Sagradas Escrituras. Estas lições estão nos versículos 20 ao 22. Diz assim: então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Meus irmãos, a sexta lição que extraímos deste texto sagrado é a seguinte: quando estamos na direção de Deus, nossas orações são ouvidas e atendidas. Elias fez uma oração por algo que ninguém tinha feito antes: a ressurreição de um morto, e até isto Deus lhe atendeu. Quando estamos na direção de Deus, nossas súplicas são ouvidas e atendidas por Ele, e até mesmo o que não pedimos, Deus nos concede, a fim de mostrar-nos a sua graça e o seu favor. Pode ter a certeza no seu coração, na sua mente, meu querido irmão, se você, se nós estamos na direção de Deus, quando nós clamarmos a Ele, quando nós pedimos o seu favor, quando nós intercedermos por alguém, quando nós o buscarmos em oração, nossas orações serão ouvidas e Deus nos responderá
segundo a sua vontade no seu tempo determinado. Às vezes a resposta virá imediatamente, como aconteceu com Elias. E às vezes a resposta virá no outro dia, ou na semana seguinte. Mas certamente Deus responderá. Agora, em sétimo e último lugar, a última lição que podemos extrair daqui, na verdade são inúmeras, mas nós iremos terminar esta mensagem hoje, concluindo nesta sétima lição. Ela se encontra nos versículos 18 e versículo 24, diz assim: E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Agora, ouça o que diz o versículo 24. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Ah, meus irmãos, a sétima e última lição que tiramos aqui desse texto bíblico é a seguinte: quando estamos na direção de Deus, as pessoas não convertidas reconhecem isto. Aquela mulher fenícia, provavelmente adoradora de Baal, reconheceu que Elias era um homem de Deus, que Deus estava na vida dele. Quando estamos, meus irmãos, na direção de Deus, as pessoas não convertidas a Cristo veem isto e demonstram de várias maneiras. Às vezes essas pessoas, vendo Deus na vida da gente, elas nos pedem um conselho, porque precisam de uma direção. Outras ocasiões, elas nos pedem uma oração, porque estão desalentadas, aflitas, cansadas, oprimidas, com gravíssimos problemas. E às vezes, essas pessoas que não servem a Deus, mas veem Deus na nossa vida, muitas vezes, elas comentam com outras pessoas a nosso respeito. Elas dizem: olha, você sabia que aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa honesta, é uma boa pessoa, é uma pessoa generosa, hospitaleira. Quando eu precisei de ajuda, ela me ajudou. Ah, meus irmãos, quando estamos na direção de Deus, as pessoas não convertidas reconhecem isto. Que bom seria que todas as pessoas que não são convertidas ainda pudessem reconhecer-nos como homens e mulheres de Deus. Que bom que todas as pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo pudessem ver em nós, pudessem nos reconhecer como homens e mulheres de Deus. Hoje, meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza absoluta de que está na direção de Deus? Pare um pouco, pense, reflita. Você pode responder isso com convicção? Você está na direção de Deus? Você tem certeza disto? Se você tem, continue assim. Continue neste caminho, continue nesta direção, e você vai alcançar êxito na sua vida. Você vai alcançar sucesso. Você será uma bênção para a sua família, uma bênção para a sua cidade, uma bênção para a sua nação. Mas, se você não tem certeza que está na direção de Deus, pare tudo o que você está fazendo. Pare agora mesmo. Pare, reflita, veja onde você tem falhado e peça ao Senhor a direção. Fale com Ele: ah, Senhor, eu preciso estar na tua direção. Eu reconheço que não estou plenamente na sua direção. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua graça. Eu preciso que o Senhor coloque a minha vida na tua direção. Por favor, meu Deus, me ajude. Faça isto. Faça isto. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Se você precisa
da direção de Deus na sua vida, se você reconhece que está fora da direção de Deus, mas deseja estar na direção de Deus, ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus que direciona as nossas vidas, quando nós assim desejamos, quando nós a colocamos diante de Ti, nesta hora, neste momento, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor, que em primeiro lugar perdoe os nossos pecados, quando nós nos desviamos da sua direção, quando nós não deixamos o Senhor nos dirigir, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra, nós nos frustramos, nós cometemos erros, nossa vida não tem bom êxito. Por favor, meu Deus, perdoa os nossos pecados, e a partir de agora, eu quero pedir ao Senhor, em segundo lugar, dá a direção certa para mim, para o Teu povo, para os que nos ouvem neste momento, dá a direção, dá o rumo certo, mostra, revela a Tua vontade, o Teu querer, pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. Ajuda cada pessoa que agora nos ouve, cada pessoa que agora está clamando ao Senhor com sinceridade. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, que cada irmão, que cada irmã, que cada pessoa, ao passar a estar na sua direção, que não possa mais temer as pessoas perversas, que possa estar na tua direção, para que tudo que elas falarem possa se cumprir, que possa estar na tua direção, para que possam desfrutar da tua providência em qualquer lugar. Ó Deus amado, que na direção do Senhor, cada pessoa possa ouvir nitidamente a sua voz, que cada pessoa, meu Deus, na direção do Senhor, possa ser livre das calamidades que assolam os incrédulos. Ah, meu Deus, faz com que cada um dos que estão agora orando ao Senhor, possam estar na tua direção, a fim de que suas orações possam ser ouvidas e atendidas. E finalmente, meu Deus, faze com que os que clamam a Ti nesse momento, faze com que aqueles que estão invocando agora a Tua direção, possam, ó Pai, ser reconhecidos por aqueles que ainda não Te servem, como homens e mulheres de Deus. Nós Te pedimos, Senhor, todas essas dádivas, por favor, no nome maravilhoso, no nome precioso de Jesus Cristo, Teu Filho, e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que Deus possa dar a direção para a sua vida.